Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Síndico Além da Gestão. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você se tornar um síndico indispensável. Eu sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. E o tema de hoje é por que é tão difícil implantar a mentalidade de manutenção preventiva. Esse aí é um tema que a gente já estava querendo falar há algum tempo. E para a gente começar ele, a gente está partindo do princípio que você já está acompanhando a gente há algum tempo, né, e já entende a importância da manutenção preventiva. A dificuldade é de você passar isso para frente, né? E para isso, para a gente levar esse conteúdo hoje, a gente vai devagar um pouco, né? A gente vai extrapolar algumas questões aqui, mas vem acompanhando porque vai dar certo, tá? A gente vai um pouco fora da engenharia hoje, né? A gente vai um pouco fora da engenharia e eu queria só transmitir que, como isso aqui é o programa que a gente decidiu chamar de Síndico Além da Gestão, né? A gente quer mostrar para você que também a gente faz alguma coisa além da engenharia, né? Engenharia além do técnico, porque a gente sabe que só no técnico não funciona. Não, né? Não tem jeito de conversar, né? A gente sabe que engenheiro não sabe falar muito bem. Fica difícil. Então, a gente vai falar um pouco dessa questão da manutenção preventiva, de como transmitir isso para os condôminos, de qual que é essa barreira, por que a coisa no final das contas não vai, não né? avança. Não vai. E para isso acho que a primeira coisa a gente tem que dar uma resumida, pelo menos essa parte de engenharia, vamos falar, né? O que a gente entende aí que, resumidamente, é uma manutenção preventiva, né? Então, o que é? A manutenção preventiva é uma ação tomada em tempo certo e de forma correta para evitar que um problema mais grave aconteça lá na frente. E isso está relacionado diretamente com o investimento que você faz nesse tempo e hora correta, com uma redução ou com uma economia de gasto de até 25 vezes lá na frente. Porque se você faz a manutenção preventiva aqui no tempo certo, da forma correta, você tem um não gasto futuro. Exato. De até 25 vezes, né? E isso aí é comprovado. Pois é, e aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Poxa, se isso é comprovado, por que então que as pessoas não fazem? Qual que é a barreira? Eu acho que por um lado não chega essa informação a quem tem que chegar, né? Porque fica lá, restrito aos estudos de engenheiros. Engenheiros vão lá, estudam e falam assim, olha, manutenção preventiva economiza até 25 vezes. Aí vai o outro engenheiro, vai lá e comprova outra vez. Aí vai o outro lá e comprova outra vez. Vai para o congresso, apresenta, mostra, é aplaudido. Mas não passa para quem efetivamente chama o engenheiro para assim, vem aqui fazer uma manutenção preventiva. E o engenheiro, por outro lado, não sabe passar para o síndico, né, o responsável pelo condomínio, qual que é a importância, porque ele simplesmente fala assim, é importante fazer manutenção preventiva. Acaba se tornando uma questão cultural, né? Porque, vamos dar um exemplo próprio aqui, né? A gente tentou fazer isso, né? A gente foi de condomínio em condomínio mostrar, explicar e tal, mas acabava que a gente escutava muitas vezes uma resposta assim, mas eu acho que não precisa disso, assim, não é assim, né? E mesmo que, vamos colocar aqui na situação de que, como a gente falou no começo, o síndico já comprou a ideia de que é assim e funciona assim. Precisa de uma aprovação da Assembleia, né? Como conseguir isso, então, né? Essa questão cultural também está ali de forma coletiva na Assembleia, né? Nas pessoas que são da Assembleia. Exatamente. Então, acaba sendo porque desconhece, né? Eles desconhecem a possibilidade real do risco. Não tem essa coisa de assim, não tá claro de que se eu não atuo preventivamente, eu tenho um risco que aconteça uma catástrofe lá no futuro, né? Porque eu acho que para poder ficar bem claro, a gente tem que chegar no extremo mesmo. Porque na hora que a gente fala assim, pode dar um problema que você vai ter que gastar mais, fica ali no financeiro, né? E financeiro, assim, seguradora paga, construtora paga, não sei o quê. Mas não, é muito além disso. Não desconhecem o risco de que, se não faz essa manutenção preventiva aqui, lá no futuro, o prédio pode cair.
é uma realidade que não está Não presente. está presente. Né? Não tangencia ali essa realidade. E a gente pode relacionar isso com várias situações, né? Onde, no caso do condomínio, as pessoas acham que, poxa, isso aqui que estão me contando, toda essa história que estão me contando, no final das contas, resumindo, se eu tiver um problema lá na frente, eu resolvo. Lá na frente. Né? Mas lá na frente é aquela história, o custo é muito mais alto. Então, o que eu faço? Se eu vou ter um problema caro lá na frente, qual que é a ação normal que as pessoas têm? Procurar um seguro, né? Mas eu acho que assim, volta um pouco, sabe? Eu acho que a pessoa, ela pensa assim, se eu tiver... A questão é que a gente, desde o ponto de vista técnico, a gente sabe que sempre vai ter. Não é se. Não é se. Não é condicional. A gente só não tem como especificar exatamente quando. Né? Porque depende de uma série de fatores que a gente já falou até em outros conteúdos, né? De aonde que o edifício está, como que ele está sendo tratado, quais são as coisas que fazem de forma correta ou de forma errada naquele edifício, tudo isso aí vai fazer diferença. Mas a questão é, se nada for feito, se nenhuma manutenção preventiva for feita, ele certamente vai dar algum problema. Qual que é o grau de intensidade desse problema? Depende de quando vai ser identificado, depende de uma série de fatores. Mas é um fato. Só que as pessoas acham que, não, pode ser que no meu não aconteça. Né? E no meu não vai acontecer, porque eu sou positivo. Fica na esperança, né? Fica na esperança, né? E quando tem um problema, resolve. E aí é o financeiro. E aí, se quando tem um problema resolve, então é financeiro, seguro. Porque aí na hora que der o problema lá na frente, é igual o seguro de carro, né? Se eu bater o carro, a seguradora paga. Eu aciono o seguro. Aciono o seguro. Se roubarem meu carro, eu aciono o seguro. Se der um problema na estrutura do edifício, eu aciono o seguro paga. Mas aí é que tá. Com relação ao seguro do prédio, né? Eu tenho a percepção que a principal razão pela qual as pessoas contratam um seguro no prédio é com relação a incêndio. Por quê? São muitas unidades habitacionais e você não tem controle sobre cada uma delas. O que o outro deixou a panela no fogão e foi lá atender o menino que estava chorando no banho. Né? Quando você fala assim, poxa, o que hoje poderia causar um prejuízo grande no seu edifício? Para a maioria das pessoas é um incêndio, é o que vai impedir que elas estejam ali, né? Poucas pessoas realmente têm presente que o edifício pode ter uma ruína, ou mesmo que não tenha uma ruína, um desalojamento, porque isso também é um impeditivo para você estar ali. Sim. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas relacionam com um bloqueio, né, ou com um gasto macro. Quando é o caso do carro, por exemplo, você pensa numa perda total de um acidente, ou você pensa num roubo. Né? É o medo do custo financeiro alto, né? Exatamente. Mas as pessoas dificilmente, ou não são todas as pessoas, né, que tenham consciência de levar o carro ali para poder fazer a revisão anual. Então tem um seguro para poder pagar para a perda total, de alguma forma, perda total. Mas nem todo mundo faz aquela manutenção regular, constante ao longo do tempo. Com certeza te dá uma vida útil para o seu carro muito maior, porque você não vai ter o gasto de peças mais caras, porque você está fazendo essa manutenção preventiva no carro, né? É um pouco também como o lado de plano de saúde, né? Por que as pessoas contratam um plano de saúde? As pessoas normalmente contratam um plano de saúde, porque se eu tiver um piripaque desses sérios, eu vou pro hospital e tá tudo pago, porque imagina pagar diária de hospital para poder fazer, né? Exame, essas coisas todas, né? A gente sabe mesmo, né, que alguns anos meu pai foi parar no hospital, ficou 15 dias no hospital, carérrimo, mas ele tinha plano de saúde. Mas quem disse que as pessoas vão e fazem ali check-ups anuais? Também não fazem. Para evitar, né? Para evitar que tenha essa situação, um gasto tão grande. E a gente até já comentou aqui também, né? Que os planos de saúde já começaram a enxergar isso aí e mandar impositivamente a manutenção preventiva. A manutenção preventiva.
preventiva, né? Porque ele já sabe que, ó, vai doer no bolso dele, plano de saúde, se ele deixar as pessoas fazerem o que elas querem. Então ele já começou a controlar ali, aqui ó, oi, tá tudo bem com você? Tô indo aí dar uma passadinha pra dar uma olhada. Pra ver como tá, medir sua pressão, dar uma olhada pra gente não ter que pagar o hospital pra você depois. Consulta médica tá ok. Consulta médica vai lá, porque isso faz parte da manutenção preventiva. Pois é. Consulta médica é barato, o hospital é que é caro. E mais uma vez, então, está relacionado com um gasto macro, né? Não está relacionado com o contínuo, com a manutenção, aquela assim que vai rotineiramente. É aquela que você podia prever, né? Porque é mais caro você pagar um plano de saúde todos os meses do que você falar assim, uma vez por ano eu vou pagar uma consulta particular que seja e fazer uma bateria de exames. Se você separa tudo isso por mês, para fazer só uma vez, pode saber que isso aí vai estar mais barato do que o plano de saúde que você paga no ano. Só que você faz o plano de saúde para estar seguro ali desse gasto de hospital, né, basicamente. Exato. Mas aí as pessoas então sentem o que está próximo delas, o que elas tangenciam ou o que elas já viveram direto ou indiretamente através de um parente ou de um amigo que, por exemplo, roubaram um carro, né? Então, poxa, tem que ter o seguro, né? Ou de um parente que teve que ir para o hospital, ou a pessoa mesmo que teve que ir para o hospital, isso é muito próximo. É mais próximo, né? Alguém muito próximo dela já passou disso, né? Isso é normal. Pelo menos o amigo do amigo você já sabe. Aí, amigo do amigo já passou por isso. E aí impacta. E tem uma outra situação, por exemplo, com relação ao seguro de carro, que é quem já passou por um roubo de carro, como nós passamos, a gente sabe que o seguro, ok, ajuda, mas mesmo assim é uma baita dor de cabeça. E é um gasto, né? Não é só você tem o seguro e está tudo resolvido. Não, leva um tempo para poder resolver e tal. Isso com o carro. Agora, imagina com um edifício. Sempre tem aquela história assim, mas isso aqui é devido a quem? É de quem que eu tenho que cobrar, né? É a construtora, é o edifício que não deu a manutenção, porque é claro, né? Cada vez mais as seguradoras também vão começar a entender e começam a entender que tem determinadas ações que o condomínio tem que fazer e que se ela não fizer essas ações, tem consequências. Então, se a seguradora pegar e arrumar um bom advogado que fale assim, aqui não. Isso eu não pago. Isso eu não pago, porque isso aí, tá lá, ó, o manual que a construtora entregou falava que você tinha que fazer manutenção de tanto tempo, porque senão você ia ter problema. Aí o condomínio chega lá e não faz a manutenção de tanto em tanto tempo. A seguradora vai cobrir? Porque algum problema decorrente daquela manutenção que não foi feita? É um negócio. É um negócio. Ela não vai cobrir. Eu tenho um caso de uma conhecida minha que estava indo com a mãe dela num carro na frente e ela no carro atrás, e acabou por uma distração, ela bateu na traseira do carro da mãe. E não pagou. O seguro não pagou, porque eles entenderam que isso podia ser uma coisa arranjada e tal, para poder ter a cobertura, né? Então tem muitos casos desses aí, né? Então essa questão, resumindo a história, né, o que a gente quer dizer com isso? Que essa visão de que ter um seguro resolve um problema é uma ilusão. Né? Isso aí quem atua dessa forma, né? se os condôminos têm essa visão, é importante que o síndico comece a quebrar essa objeção e mostrar que, olha, isso não é a solução. E é isso. Eu tenho a seguradora, ok, mas você tá ali mostrando bonitinho no manual. Né? A construtora entregou o manual onde ela colocou que você tem que fazer manutenção. E fiquem bem atentos, tá? Quanto mais a gente vai avançando nas normas, né, na parte da engenharia, tem norma de reforma, norma de desempenho, toda essa parte, mais as construtoras estão detalhando as ações. E mais elas estão colocando, olha, isso aqui é minha responsabilidade, isso aqui é a responsabilidade do condomínio. Isso aqui é minha, isso aqui é de vocês. Então, assim, quanto mais especificado está ali, mais você efetivamente tem que cumprir. Porque se aquilo está especificado ali e em decorrência de uma não atuação com relação ao que está especificado, a seguradora vai chegar certamente e falar assim, não pago. E aquele negócio, ela tem base. Na hora de vender, tudo são flores. Né? Na hora de vender, vai falar que cobre tudo, que não sei o que e tal, desde que você também cumpra
É atenção aos desde que, né? Exatamente. Eu perder as responsabilidades, né? Perder as garantias, no caso, né? E uma coisa que vale a pena a gente comentar também, né, para fazer uma relação. Você já parou para pensar nessa questão de seguro? Por que todo mundo contrata seguro de carro, todo mundo contrata plano de saúde, mas quantas pessoas têm seguro de vida? Bem menos, né? E o pessoal até contrata mais seguro de imóvel, inclusive, do que seguro de vida, né? Pela questão do incêndio, todo mundo ainda imagina que possa acontecer. Agora, seguro de vida, não vou morrer. Pois é. Não vou morrer tão cedo. Por quê? Porque as pessoas realmente não relacionam, né? Não trazem para o momento presente. E para pensar, e pode até fazer uma estatística aí na internet, quem que são as pessoas, qual é o perfil de pessoas que contratam seguro de vida? Ou pessoas já com mais idade, ou pessoas que, assim, tem muitas pessoas que estariam deixando, né? Muitos filhos para poder deixar, assim, dependência. Assim, eu não posso deixar essas pessoas, né? Não pode acontecer alguma coisa comigo e eles ficarem... Uma pessoa que já passou por uma experiência aí de hospital mais séria, um sufoco mais sério e tal. Então quem já passou pela experiência acaba se aproximando mais da situação e por isso acaba contratando, né? E aonde que a gente quer chegar com isso? Que esse tipo de ação, né, de contratar um seguro, seja um plano de saúde ou de carro e tal, ele atua aonde? Ele atua na consequência. Né? Ele não atua na prevenção. Então tem essa relação que precisa ir trabalhando com os condôminos, né? Trabalhando mentalmente mesmo, mostrando. Por quê? Porque isso aí a gente vê que tá indo tudo com relação a medo. As pessoas contratam alguma coisa por medo. Para poder resolver a consequência. Por medo da consequência, para resolver a consequência. Mas as pessoas não enxergam que se atuarem ali na prevenção, você não vai chegar a ter aquela consequência. Tem a questão de qual que é a causa, né? Como a prevenção atua antes de que... Antes da causa, Antes da causa, né? Normalmente você relaciona causa e consequência. E atuam em cima da consequência. E é natural isso, né? E a gente pode dar um exemplo claro, né? É muito mais fácil você vender aspirina para quem tem dor de cabeça do que vitamina C para quem quer prevenir uma gripe. É muito... É tão simples quanto isso mesmo. A relação é a relação é essa, exatamente essa. Então, por que é importante você, como síndico, entender tudo isso que a gente está falando aqui? Porque é a partir desse tipo de comparação, desse tipo de exemplo, que você vai poder começar a conversar com os condôminos e mostrar para eles as consequências lá na frente, né? Olha, e tudo começa aqui, nessa pequena ação, isso evita que aconteça isso aqui lá na frente. E que não é uma coisa de que pode ser que aconteça. Não, é fato. Se nada for feito, vai acontecer, né? Se nada for feito hoje, com certeza o edifício vai desabar. Se for deixado em muitos anos, vai, né? E só que aí com certeza vai acontecer, alguma coisa vai. E aí, se ele vai chegar a desabar ou não, depende de quando será enxergada, né, a consequência e atuar em cima da consequência, né? Descobrir qual foi a causa daquilo ali e atuar. Então, uma hora vai. Então, não é uma coisa que pode ser que. Não é igual assim, pode ser que eu precise ir para o hospital. Não, é até mais... É mais certo que você terá um problema no edifício se você não fizer uma manutenção. Isso é certo. É diferente já. Eu com certeza vou ter um problema de saúde? Não é certo. Não necessariamente. É menos certo que você vá ter um problema de saúde do que o edifício vá ter um problema. É mais previsível. Mas a questão é que a gente sabe que isso não tem como ser colocado goela abaixo. A gente sabe que não adianta falar assim, olha, não, então aqui a gente vai fazer isso e ponto final. Não é um comportamento que o síndico vai conseguir o resultado atuando assim. Isso acaba funcionando num caso extremo,
quando o edifício já tem um problema mais sério, né? E olha, aqui não tem conversa, é rateio para todo mundo, X mil reais para todo mundo aqui, ou faz, ou isso aqui... Ou faz ou acaba, ou né? faz ou acaba. Então, não tem conversa, né? Mas no caso da manutenção preventiva, para que não chegue a ocorrer isso, esse caso extremo, é difícil goela abaixo. E é por isso que a gente está fazendo esse conteúdo hoje, para mostrar que tem recursos para você ir trabalhando mentalmente, né, com exemplos, com analogias. O ano passado, né, 2019, não sei quando é que você está vendo esse conteúdo aqui, mas 2019 foi um ano que tiveram muitos desastres, né, desabamentos, queda de marquise, queda de fachada, pessoas morreram, pessoas se feriram, né? Foi realmente um ano muito triste nessa área. E isso o que apareceu nas notícias, sem contar as coisas que não... acabam sendo menores e que não aparecem nas notícias. Então, você tem muitos recursos para ir pouco a pouco embasando esse discurso que você tem. E é uma coisa que, na minha opinião, tem que virar realmente assim um discurso, uma coisa de forma contínua. Tem que ser falado continuamente para que as pessoas possam ir interiorizando aquilo, né? Porque se você leva isso só para um dia na assembleia e toca no assunto, isso é pontual, tocou no assunto, negativa, gaveta. É fazer algumas analogias. Eu sei que a gente já fez essa analogia aqui, mas a gente gosta muito dessa analogia com o dentista, né? A manutenção preventiva, ir lá uma vez por ano, fazer uma limpeza. O que custa isso? É super rápido, custa barato, não incomoda. Né? É uma limpeza e uma inspeção, né? Uma inspeção, de que tá tudo bem, vai te custar isso aí, vou tirar um raio-x, beleza, tudo bem. Aí depois você não faz isso. Aí vai lá e de repente começa a doer o dente. Agora tem que ir lá fazer tem cárie. Aí vai fazer o tratamento de cárie. Dura mais, normalmente não gasta um dia só, gasta mais de um dia, é um incômodo, aí acontece esse negócio no final de semana, aí você passa aquilo ali chatíssimo. E quando ainda chega na situação pior, né? Porque na hora que você chega lá, você fala assim, aqui não tem jeito mais não, cara. É tratamento de canal. Então, muitas pessoas já passaram por isso. Todo mundo chegou lá no tratamento de canal? Não. Mas a gente sabe muito bem, principalmente a nossa geração aí 40 mais, quase todo mundo tem uma obturação na boca. Sabe que não é legal, que é desagradável. Então, se puxa por aí e fala assim, poxa, se você tivesse escovado o dente direitinho todo dia, bonitinho, tivesse feito um manual lá, limpeza, aquela limpeza bem, né, de que o dentista faz, você provavelmente não chegaria a ter uma cárie. Então, a pessoa consegue entender e sentir um pouco mais. Então, quando você consegue usar, né, esses artifícios, digamos assim, né, que são verdadeiros, são íntegros, né? É verdade, isso é uma verdade. É fato. É fato, a pessoa começa a se identificar, né? Porque faz parte da realidade dela, ela sente na pele aquilo, né? E ela relaciona, então, a causa com a consequência. E as ações que ela poderia ter tomado, né, em cima antes até da causa. Né? Exato. Né? Então, é ir mostrando, né, que a manutenção preventiva é um investimento, ela não é um gasto. A gente pode começar a falar agora então de quais recursos, né, você precisa para mostrar que vale a pena. Né? Um é esse, é mostrar que isso é um investimento, né? Isso não é um gasto. Porque o gasto vai existir. É como a gente fala, o gasto vai existir sim ou sim. A decisão é, eu invisto em manutenção preventiva ou eu arrisco gastar 25 vezes mais, né, até 25 vezes mais, lá na frente quando tiver o problema. E é uma diferença de questão de controle. Eu acho que por aí também pode ser bem útil você usar esse argumento. O investimento que você faz na manutenção preventiva, ele te gera um controle muito grande sobre as consequências. Quando você tem que investir só na manutenção corretiva, você não tem o controle da situação. Você perde o controle, você não sabe quanto, quando,
Que tempo que vai durar? Que tempo que vai durar? Porque uma manutenção preventiva, a empresa chega, te fala qual que é o tempo que ela precisa para poder fazer a manutenção preventiva, né, para mobilizar a equipe, fazer e tirar a equipe, pronto, acabou. Se ela te falar que ela demora 10 dias, é 10 dias, né? É assim. Agora, se ela fazer uma manutenção corretiva, ela estima que sejam 10, vamos colocar os mesmos 10 dias, ela estima que sejam 10 dias, começa a abrir o negócio, assim, tá pior do que a gente pensava. Ela vai gastar mais. A gente falou um prazo e não vai ser, ela não vai conseguir cumprir. Por quê? Porque tá pior do que pensava. Então você não tem esse controle aí, né? Então, quando a gente fala de controle, que você tem o controle a partir do momento que você faz a manutenção preventiva, a gente pode relacionar mais uma vez com a questão do seguro, né? O seguro, ele é contratado por quê? Pensa no final das contas, lá na raiz, lá no fundo, você contrata um seguro por medo de que aconteça alguma coisa, tá certo? Se você mostrar que a manutenção preventiva ela é usada para cobrir um medo de que aconteça alguma coisa, né? Você não semeia o medo, olha, vamos fazer porque senão lá na frente, não é isso, né? Você está mostrando que você está cobrindo um medo, né? Olha, vamos atuar aqui preventivamente com um investimento controlado, dentro de um tempo controlado, porque lá na frente a gente evita de ter inseguranças e maiores custos. Então você está cobrindo um medo. E normalmente quando você, numa reunião, oferece uma solução que minimiza um medo futuro, aí tem resultado. Mas poucas pessoas sabem disso e sabem transmitir dessa forma. Porque é aquela história também, né? Não adianta você ter o seguro, né? Vamos colocar, adianta você ter o seguro porque aí teve um gasto alto, a seguradora pagou. Mas e se você chegou ao extremo e o edifício desabou? E tinha gente lá, né? Tinham pessoas no edifício quando ele desabou. De que adianta então pagar? A seguradora vai pagar? Vai pagar, ok. Mas e a vida tem preço? Não tem, né? Exatamente. É que está muito além do só o ponto financeiro. Né? Quantas pessoas você já ouviu falar a seguinte frase? Você sai para uma noite aí, para um restaurante com os amigos, e aí estaciona, pergunta, você parou o carro no estacionamento? Não, deixei na rua, o carro tem seguro. Cara, a dor de cabeça que está envolvida com o roubo de um carro é muito grande. Sim. Né? A consequência que tem ali é o que a Tatiana está falando. Poxa, se já desabou, não é só o seguro paga, mas imagina o transtorno que você tem, né? Vamos supor que não desabou, só do desalojamento. A Defesa Civil foi lá e falou, não, tem que desalojar. Então só isso, olha o transtorno, você tem que sair dali, suas coisas estão dentro de casa, você não pode entrar para tirar, você não pode fazer nada, você está com a roupa do corpo e você tem que ir para um hotel ou para casa de um outro familiar, né? Quanto que vale isso? Por mais que o seguro cubra. E olha lá se num caso desse o seguro vai cobrir. Que é o que a gente falou, que talvez nem... Ele possa alegar que não foram feitas as manutenções, né? É aquela situação, né? Com o seguro, você não controla esse grau, né? Não controla o grau do problema, você não controla o risco, você tem um seguro simplesmente, vai pagar, né? Igual a questão do carro, o seguro paga, se foi uma batida, o carro, se foi um roubo, você não está controlando o que vai acontecer. Agora, quando você faz a manutenção preventiva, você controla quando você faz a manutenção preventiva, você controla que a consequência do não fazer a manutenção, ela não vai acontecer. Então, você tem todo o controle ali na sua mão. E é aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Uma manutenção preventiva, ela é preventiva, não tem nenhum problema ainda. Se não tem nenhum problema ainda, se eu fizer hoje ou fizer daqui 3 meses, 6 meses, tá tudo ok. É igual fazer o check-up no médico. Se eu for em janeiro ou for em junho, normalmente tá tudo ok. Se eu dou mais ou menos um ano entre um check-up e outro, tá perfeito, não tem problema. Né? Não tem... Então dá para pegar e programar. Né? Falar assim, olha, quanto que vai custar a manutenção preventiva? Faço o orçamento hoje, vejo quanto que custa a manutenção preventiva hoje. Divida esse dinheiro por todos os condôminos, por todos os, né, por vários meses, de forma que fala assim, opa, dividindo então por 6 meses vai caber no orçamento, porque vai ficar uma porcentagem baixa do condomínio, por exemplo. Então, ótimo, perfeito, faz daí 6 meses.
E um outro argumento que é muito válido também para você conseguir começar a mudar essa cultura, né, de implantar as ações preventivas é a questão da valorização do edifício. Isso efetivamente tem uma valorização muito grande, porque cada vez mais as pessoas estão se dando conta, né, do que é um edifício bem cuidado e um edifício mal cuidado. As pessoas estão parando de olhar só, vou comprar um apartamento e olha só ali dentro, né? Olha só a área, só a área do apartamento em si. Por quê? Porque tem consequências isso. E todos esses acontecimentos que a gente teve no ano passado, né, estão pelo menos trazendo à tona essas situações. Né? Você imagina uma pessoa que tenha comprado um apartamento que logo em seguida, né, veio a desabar ou que foi interditado pela Defesa Civil. Como que fica? A pessoa botou o dinheiro ali e agora ela não pode morar. Né? Então, isso, as pessoas estão começando a olhar, opa, peraí, tá bom, esse apartamento aqui como área dentro do apartamento me atende, mas como é que está a estrutura desse edifício? Como que estão sendo feitas as manutenções? Esse edifício teve algum problema já ou não? Né? Porque a partir dessa informação, ela vai começar a tomar a decisão se ela compra um apartamento ali ou não. E se começa a ver que determinado edifício tem problema, você pode ter certeza, né? Numa determinada região, a voz corre. Começa a passar. Exatamente. Eu mesmo, né, jamais compraria apartamentos em determinados edifícios que eu conheço, né, que chamaram a gente para fazer inspeções e tal. E olha, aqui, para mim, um apartamento aqui pode estar sendo comercializado em princípio por, sei lá, 600 mil. Eu não pagaria nem 200, porque eu sei que vai ter problema daqui a pouco. Então, é importante que as pessoas estejam atentas, né? E a gente espera que pelo menos esse conteúdo seja válido para você, síndico, como pessoa, na hora que você for comprar um apartamento, pense nisso também, né? A gente dá valor aqui não só para a sua profissão, mas para você pessoalmente também. Comece a analisar esse tipo de coisa, porque faz muita diferença, realmente. A gente está entendendo aqui, né, que a manutenção, né, implantar a manutenção preventiva não é uma questão técnica simplesmente, né? Ela acaba sendo muito mais uma questão comportamental, né? Principalmente mudar esse mindset. né? E do mesmo jeito que a gente acredita, né, que a engenharia hoje ela tem falhas e a gente atua nisso até, né, em um outro programa, ela tem falhas que não são resolvidas na esfera técnica, elas têm que ser resolvidas na esfera humana. A gente também acredita que essa parte de manutenção preventiva ela não tem como ser implantada goela abaixo de forma técnica. Ela trabalha numa esfera humana, onde a gente tem que cobrir medos das pessoas que moram ali, para que ela entenda que fazendo isso ela vai ter benefícios e mais do que benefícios, ela vai ter segurança e tranquilidade ali na frente. É isso. É isso aí. Então esse foi mais um programa Síndico Além da Gestão. Sou Tatiana Ribeiro. Eu sou Johnson Rigueira. Até mais. Até a próxima.